Então, nós estamos numa série, não sei quando vai acabar. Essa aqui eu sei que começou agora em janeiro e a gente vai em frente. Sobre o princípio do fim. Porque a Bíblia diz, e eu acredito, né, Emerson? Não sei. Mas que a história vai ter um fim, vai ter um fim. Que um dia isso aqui vai acabar. E eu acredito, pelas evidências, pelos sinais, aquilo que a Bíblia está mostrando, tudo aquilo que a gente tem estudado, e os sinais ao nosso redor, de que nós estamos no princípio do fim. É o começo da reta final da história. Está acabando a coisa, está chegando no final. Então, nós estamos vendo este mês, e eu acho que vamos continuar um pouquinho mais para frente, porque tem tanta coisa para a gente estudar e aprender. O pastor Eliezer falou um pouquinho das mudanças que estão acontecendo em todos os países do mundo. Mas nos principais a gente nota mais, como foi o caso dele nos Estados Unidos por 25 anos, e ele falou um pouquinho do que mudou. Se você não viu, no YouTube está lá. Aí você vai lá, assiste o vídeo e acompanha o assunto. Semana passada, eu falei sobre... Como que era o tema? Você lembra, Marineide? Não lembro o tema. Como que é? Sonho ou ilusão? E a gente viu várias evidências de que o sonho americano, ou certos sonhos, na realidade, é o quê? Ilusão. Tudo ilusão. Porque o sonho, na realidade, é um pesadelo. A pessoa fala, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, e vou isso, e vou aquilo. Tudo verdade. Só que o preço que tem que pagar, ela não sabe. E aí é uma ilusão, porque na realidade a qualidade de vida vai lá embaixo, a pessoa não tem condições de desfrutar e usufruir aquilo que ela está lutando tanto, trabalhando para conseguir. Já sentiu isso na pele? A gente rema e não sai do lugar. Parece que a pessoa entrou naquela esteira, eu gosto dessa ilustração porque explica bem. Aquela esteira no aeroporto, que você fica parado e ela vai andando sozinha. Você está andando no sentido contrário. Só que ela está tão rápido que você pode estar correndo, você está com a sensação de que está indo para lá, mas a esteira está tão rápido que está te levando de volta. Quer dizer, não progride nada, adianta alguma coisa? Tem uma expressão nos Estados Unidos que fala assim, que a pessoa que está nessa vida, ela está no rat race, corrida do rato. Corrida do rato é o seguinte, é o ratinho, o hamster na rodinha. Já viu o hamster na rodinha? Ele acha que está correndo, né? Está exercitando, pode estar até queimando caloria, mas vai chegar onde? Não sai do lugar. Não vai para lugar nenhum, fica girando na rodinha, a rodinha está... E ele está ali correndo e achando, estou a 1000 aqui, ó, que legal, estou indo. É a pessoa que está nessa ilusão de achar que, estou conquistando as coisas, estou isso, estou aquilo, e não está indo a lugar nenhum, não sai do lugar. O mundo é uma ilusão. Agora, o tema de hoje não é o que parece. Eu falei com alguém me perguntou, durante a semana eu tenho que passar para o pessoal uma sinopse do que a gente vai ver, o tema e o título. Aí quando eu falei assim, não é o que parece, a pessoa me perguntou assim, mas pastor, você não vai dizer o nome das pessoas, né? Não vai dizer o nome de ninguém. Que a pessoa pensou assim, lá vai ele falar do monte de cristão que tem na igreja, diz que é cristão, mas não é. Parece, mas não é. É ou não é? Tem ou não tem isso? Não é disso que eu vou falar, não. Não é disso que eu vou falar, mas dá uma vontade. Dá uma vontade porque está cheio de parece, mas não é. Não, a gente vai falar, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o momento que o mundo está vivendo e o que Jesus falou que ia acontecer. Ele falou, e eu não consegui nem passar para o pessoal o texto de hoje, na verdade são dois. Um está em Lucas 21, no verso 9, e se você tem Bíblia, se você tem o celular, você pode dar uma olhadinha. O outro está em Mateus 24, mas é a mesma coisa. Mateus 24, no verso 4, 5, 6. Jesus foi interrogado pelos discípulos quanto o que iria acontecer. E eram dois assuntos que eles estavam conversando. Lucas escreveu a resposta de Jesus, a pergunta e a resposta de Jesus, está no capítulo 21, e Mateus escreveu no capítulo 24. Esses dois capítulos são muito importantes, já mencionei muitas vezes aqui, porque são os capítulos onde Jesus fala tudo o que iria acontecer antes da vinda dele. Eles queriam saber
Quando que vai acontecer essas coisas? Essas coisas era o seguinte, Jesus falou, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser destruído, vai cair. Então eles queriam muito saber, quando que vai ser destruído o templo? E Jesus falou assim, e eu vou voltar. Então quando que é a tua vinda? Aí Jesus dá sinais da destruição do templo, e foi a destruição de Israel, de Jerusalém, tudo aquilo, e quando que ele viria. E aí ele fala que ia ter doenças, terremoto, guerras, e ele vai dando uma lista de muitas coisas. No verso 9 do capítulo 21 de Lucas, diz aqui o seguinte, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, Jesus estava dizendo que ia ter muita guerra. Vai ter guerra e revolução, e vai ter de novo, e vai ter de novo, e vai ter de novo. E ainda não é o fim, porque vai ter muita guerra, mas são sinais de que ele está chegando. E ele, quando ele chegar, aí é o quê? O fim. Então, é o princípio do fim, quando a gente começa a ver as guerras se intensificando. No mundo sempre teve guerra. A gente olha para a história da Terra, sempre teve nação contra nação, reino contra reino, como fala aqui em Mateus 24. Mas há um período na história da humanidade que, por uma série de motivos, se intensificou e os números aumentaram muito. Por quê? Pensa, naquele tempo do Velho Testamento, no tempo de Jesus, as batalhas eram travadas com um certo número de soldados, e eram grandes exércitos. Mas o tipo de equipamento bélico que eles tinham era diferente, né? Teve um rapazinho que derrotou um gigante com estilingue. A guerra lá era de outro jeito, né? Era com lança, com espada, com escudo, tinha que ter um contato próximo. Hoje em dia, o camarada está dentro de uma sala, tem uma câmera mostrando para ele, ele marca o alvo, ele aperta um botão, quantas pessoas morrem? Mudou, a coisa está diferente. Então, no último século, quanta gente morreu nas guerras, né, no século XX? Quantas pessoas morreram? Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Kuwait, Guerra do Iraque. E aí um monte de outras guerras menores, espalhadas em vários países do mundo que continuam até agora. Nessa sinopse que eu coloquei ali para o vídeo, eu mencionei pelo menos 3 guerras que estão acontecendo há uma década. E a gente se acostuma e nem fala mais. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas o país na África, do lado da Nigéria, chamado Camarões, está uns 10 anos já que estão em guerra. E eu sei e acompanho disso porque tem uma igreja aqui nesse prédio, aqui em cima, no 3º piso, tem a igreja internacional, e uma das líderes da igreja é de lá, do Camarões. E de vez em quando a gente conversava, e ela perguntava para ela, como que estão as coisas? E ela me contava, a coisa está difícil, está assim agora, está assim, e vai contando. Quer dizer, já tem muitos anos que está tendo essa guerra. Um outro país que está em guerra há muito tempo, e a gente nem ouve mais notícia, nem fala mais porque está lá. Passou 1 ano, 2, 5, 10, e é o Iêmen, que é um dos países mais pobres do mundo. Eu e a minha esposa, a gente ia para lá antes de vir para a Bélgica. A gente só está aqui porque começou a guerra no Iêmen, 10 anos atrás. E a gente tinha um projeto, a gente ajudar lá a comunidade como professores de línguas para ajudar a população jovem. É o país, um dos mais pobres do mundo e é o país mais jovem do mundo. Mais da metade da população do país tem menos de 15 anos de idade. Pensa nisso. Então tem muito adolescente, muita criança. E aí começou a guerra e a gente morrendo, então há 10 anos com essa guerra. Quanto tempo está tendo a guerra na Síria? Você acha que parou? Acabou o problema da Síria? Quanto tempo? Quando começou? Quando começaram a vir os refugiados da Síria? E a gente nem fala mais, está lá. E o povo está morrendo, e está tendo guerra. E a coisa está acontecendo em vários lugares do mundo, em vários países do mundo. Aí a gente tem a bola da vez, né? A gente fala do que está mais recente. Está falando da Ucrânia e Rússia. Parou? Acabou a guerra da Ucrânia? Quem ganhou? Quem resolveu? Está tudo certo? Quanto tempo já está rolando isso aí? 2 anos, quase 3. Gente morrendo, gente lá sem casa, sem lugar para morar, os negócios fecharam, o pessoal fugiu, foi embora, milhões de pessoas abandonaram. E é um negócio que choca a gente, porque
que a gente fica sabendo umas coisas assim impressionantes. Eu conversei com um amigo que mora em Luxemburgo, que é lá da Ucrânia. E ele até me contou que ele foi lá buscar a família dele, a mãe dele, que felizmente mora no lado ocidental da Ucrânia, ou seja, longe da Rússia. Então eles não estavam sofrendo muito. Mas ele foi lá de carro, buscou a família e trouxe para morar com eles em Luxemburgo. Aí eu falei para ele, estou impressionado em ver que teve, parece que 10 a 20 mil guerrilheiros, né, que vieram ajudar os ucranianos do mundo inteiro. Então, tinha canadense, tinha americano, tinha até brasileiro. Brasileiro está lá no Brasil, não tem guerra, né, Pedro? Não está com vontade de pegar na arma, é meio corintiano. Aí... Os corintianos vão, né? É uma guerra. É muito corintiano e flamenguista. Pegaram, né, as armas e foram lá para a Ucrânia, para matar russo. Aí eu falei para ele, estou impressionado, que esse povo não tem nada a ver, né? Foram lá ajudar os ucranianos. Aí ele falou, não, o que me impressionou não foi isso. Aí sabe o que ele me contou, que eu não sabia? Ele disse assim, teve 180 mil ucranianos que estão bem na Europa Ocidental, morando na Inglaterra, gente rica, morando em Paris, ucranianos que estavam bem, deixaram a família, deixaram tudo, 180 mil, foram lá pegar as armas para defender o país deles. Imagina, que coisa. É meu país, está sendo atacado, deixaram tudo, deixaram o emprego, o trabalho, a família, estão bem, seguros aqui. Enquanto o pessoal lá está fugindo, eles foram lá defender o país deles. Agora a gente está vendo a última, né? Israel e a faixa de Gaza. E aí, como que vai ser o desfecho? Quando o primeiro-ministro de Israel falou assim, olha, quando acabar essa guerra, como que chama o grupo que começou? Não vai existir mais Hamas. Se ele faz uma promessa dessa, aí a gente imagina como que vai ser isso aí. Quando acabar a guerra, não vai existir mais o Hamas. Ou seja, vai morrer muita gente inocente. A coisa vai ser feia. E Jesus falou que isso ia acontecer. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante. Já está lá aquele PowerPoint? Pode colocar, por favor. E agora a gente vai... Bom, a gente já conversou muito assunto legal e gostoso aqui. Só que começou 2024 e eu estou indo fundo. A gente vai ouvir algumas coisas e vai pensar em algumas coisas, porque tem que mexer com a gente, que senão mudança não acontece. Olha o que está dizendo aí. Esse é o título de um livro muito polêmico, e é um livro que divide opiniões. Em português o nome é esse, A Quarta Curva Está Aqui. O nome do autor é Neil Howe. Esse é o livro, em inglês. The Fourth Turning is Here. A Quarta Curva Está Aqui. Teve um livro anterior que chamava Quarta Curva, que esse autor fez com outro, nos anos 90, e agora ele, estudando mais e pesquisando mais, se aprofundou mais, ele disse, já chegou a quarta curva. Lá ele explica o que era a quarta curva, e agora com esse livro, que é um best-seller. E aí eu vi um especialista falando desse livro, ele disse que esse livro, está aí o autor, esse livro gera 3 reações. Uma é uns que pegam o livro, olham para o livro e falam assim, isso é lixo, nada a ver, essa teoria aí, não tem nada a ver. Outros aplaudem e falam, é isso mesmo, esse cara está certo, fantástico isso aí que ele está dizendo. E os outros ficam com cara de paisagem, igual vocês. Tipo, o que é isso? Do que ele está falando? Então, vamos sair da cara de paisagem. Deixa eu ver se eu consigo explicar qual que é a ideia dele. Tem 4 curvas ali, não tem? E aí volta onde começou. Essa é a ideia dele. Então, vamos imaginar que começa aqui em cima, tem a primeira curva, a segunda curva, a terceira curva, e segundo ele, a gente está entrando aqui na quarta curva. E isso acontece, é um ciclo na história, é um estudo que ele fez, muito profundo e todo embasado e tal, com dados e a pesquisa, mostrando que tem um ciclo da sociedade que dura em torno da vida de uma pessoa, 80, 90 anos. Então, cada parte dessa aqui, cada curva, é em torno de 20 a 25 anos, por aí, que leva para acontecer aquilo. E aí ele diz que é o seguinte, olha só, começa na realidade, esse ciclo social, econômico, político, na quarta curva. Começa aqui, porque aqui tem uma crise muito grande
que geralmente modifica muita coisa. Então, ele coloca assim, que destrói e derruba as instituições estabelecidas e normalmente é com uma grande guerra. Aí o que acontece? Em seguida, quando termina a guerra, vem a primeira curva. E a primeira curva é o renascimento. Aí essa fase é fantástica. Os próximos 20 anos depois da guerra são os melhores. Por quê? Porque as pessoas que passaram pela guerra, tudo que elas querem é viver em paz. Elas nunca mais querem ver guerra na vida. Elas vão fazer de tudo para construir uma sociedade, uma comunidade unida, amiga, para reconstruir tanto fisicamente o que foi destruído, como reconstruir os valores e tal. Então é um momento de unidade. E aí tem um momento assim mágico, é um momento de alta da sociedade. E se gera naquele momento o que depois o pessoal olha para trás e fala, aquela era... no francês o pessoal usa a expressão, né? Belle époque. Naquela era a época, aquilo eram os anos áureos e tal, e fala aquela década tal. Por quê? Porque as pessoas estavam unidas. Então, volta a paz, a sociedade está otimista e tem a unidade, uma união muito grande na sociedade e o senso de comunidade é muito forte. Todo mundo se une. A visão coletiva é muito forte e a visão de futuro é compartilhada por todos. Então, todo mundo está em harmonia, vivendo em unidade. Por quê? Porque eles têm que construir uma comunidade sólida para evitar que a guerra volte. Porque a última coisa que eles querem é ver guerra de novo. E aí passa-se assim, 20 anos, tranquilo. É uma coisa muito boa. Aí a segunda curva, e aí a gente pode pensar, vem uma próxima geração. Porque aqui passou 20 a 25 anos, terminou a guerra. E o pessoal está aqui nessa parte do renascimento. Esse pessoal aqui, quando eles passaram pela guerra, eles deviam ter de 20 a 40 anos de idade. Agora eles já estão na idade adulta e aqui vem a próxima geração. Os filhos estavam aqui, eles viram os pais sofrendo. Só que agora eles estão aqui, aqui eles estavam entre, vamos dizer, entre 0 e 20. Aqui eles estão entre os 20 e 40. E aí vem a segunda curva, que é o despertamento. Então o que acontece? Nesse momento, aquela conformidade social estrita, desse período de alta, ela começa a passar. As pessoas já não estão mais voltadas para o espírito comunitário, o pensamento em comum e ajudar a comunidade, e começa a desenvolver mais a ideia da autonomia individual. A pessoa começa a pensar mais em si do que pensar na comunidade. Não tem mais que construir uma comunidade forte, já foi construída. Isso era a época dos meus pais já fizeram isso. Agora eu vou pensar em mim. E através da espiritualidade e da rebelião cultural, começa essa mudança. Então, olha só, nesse momento aqui, geralmente essa rebelião é feita pelos netos, não é pelos filhos. Os filhos estão procurando individualismo, já quebrou essa coisa, né, da unidade social, da comunidade e tal, mas os netos vão se rebelar. Por quê? A tendência sempre é os filhos se rebelarem contra os pais. Isso é normal. É quebrar, é o paradigma, é quebrar, né, as ideias dos meus pais, eles são de outra geração, de outra época, são ultrapassados. Todo adolescente passa por isso. Você passou por isso, Pedro? Se rebelou? Bastante. Você foi um adolescente difícil? Muito. Se prepara, você tem uma filha, se lascou. Vai se lascar, porque... Deus me abençoou com 2 meninos, estou tranquilo. A última coisa que eu queria é ter uma filha, mas imagina ela adolescente. Olha aí. Quem mais foi adolescente difícil? Teve gente que foi? Foi. Os 2. Muito difícil. Pois é, lá em casa a gente já sabia que a gente ia se dar mal. Porque a gente demorou 11 anos para ter o Kalel. Por quê? Porque a gente já sabia como que a gente foi como criança, como adolescente. E aí a gente falou bem assim, se a gente tiver filho e vier metade do que a gente foi, já estamos perdidos. Veio o dobro. Aí pronto, né? Não teve salvação, não teve escape. Então, eu tenho uma amiga que ela é doutora, mas não sei nem como expressar. Porque o Jean conheceu. Você lembra a Silvia e o Abraão que vieram aqui em 2016, eu acho, não foi? Por ali, 17.
Visitaram a sua casa, né? Depois estiveram lá em casa, vieram para um encontro aqui. A Silvia, ela é aquela pessoa que gosta de estudar. Vocês não estão entendendo. Eu gosto de estudar. A Silvia gosta muito. Ela, terminou a faculdade dela, aí ela fez uma especialização, aí ela fez o mestrado, aí ela fez o doutorado, aí ela fez um pós-doutorado, aí ela fez umas coisas que eu não sei nem o nome, que é pós-doutorado. Então, ela chegou à livre docência, ou seja, ela pode dar aula em qualquer universidade do mundo. E ela dá mesmo, ela vem aqui na Inglaterra dar aula, ela vai nos Estados Unidos, lá na Andrews, dar aula, vai pelo mundo. Então, assim, e ela continua, e eu tenho uns títulos lá que eu não sei o que vem depois. Porque depois que a pessoa é PhD e tem pós-doutorado e livre docência, sei lá, ela consegue, continua. Então, é uma pessoa super inteligente, é um crânio, né? Uma pessoa assim. O doutorado dela, a tese dela, porque ela se formou em letras, então ela é uma especialista na língua portuguesa, e foi na Universidade da USP, né, Universidade de São Paulo. O tema do doutorado dela era a linguagem do rap, a música rap, que eu não sabia na época, isso faz muitos anos, que são 2 países no mundo, tem muito no Brasil, mas são 2 países no mundo que são os líderes mundiais do rap. Quem que são? Estados Unidos, quem que é o outro? França. E as pessoas não sabem. Em Paris, né, tá cheio de rapista, né? Tá cheio. O rap é uma coisa que entrou na França e faz parte da cultura. Então ela fez um estudo na França, em Paris e tal. Ela apresentou, ela recebeu a nota máxima do doutorado dela, foi assim com louvor e tal. Mas o que ela estava trazendo? Ela estava mostrando o seguinte, que a música rap é uma música usada pelos adolescentes, aqueles que compõem e fazem, para mostrar sua revolta, sua rebelião contra o sistema, né, contra o governo, e principalmente contra a geração anterior, contra os pais. Você cantava rap? Não. Até hoje, né? Claro, corintiano. Rebelou contra os pais, vai pro rap, não tem jeito. Normal. Só que aí, sabe por que a tese dela foi tão interessante? Foi pelo seguinte, porque ela mostrou que o rap não é só uma coisa, por exemplo, vamos dizer, em Paris, quem que a gente associa ao rap? Com o francês, né, que é caucasiano, que é o francês raiz mesmo, ou com o imigrante na periferia de Paris? A gente vai associar com isso. No Brasil, a gente vai associar com a favela, com a periferia, com o discriminado. Mas não, ela mostrou que os burguesinhos, bonitinho, filho de papai, na zona sul do Rio, no Botafogo, né, nos bairros nobres, o pessoal rico. Não, eles é que estão envolvidos com aquilo. Em Paris, o pessoal, filho dos milionários, o pessoal que está ali no top, eles que gostam e curtem aquilo. Como? Por quê? Porque a gente associa com a periferia o pessoal pobre, o pessoal mais simples, o pessoal que tem uma revolta, e eles se expressam através daquela música a sua revolta, e aí ela mostra que é uma questão o quê? É uma questão cultural, e isso é absolutamente normal, que todo adolescente vai se revoltar com alguma coisa. E ele vai achar com que se revoltar. E ele vai usar aquela música para expressar a revolta dele. Não interessa se ele tem dinheiro, se ele tem condições ou não. Ele vai se revoltar e rebelar do mesmo jeito contra a geração anterior, contra a instituição, contra o sistema, e aí aquela música, ele se identifica com ela, e ele usa ela. Então, é uma coisa absolutamente normal. Por quê? Porque faz parte dessas fases. E quando chega naquele momento, aqui, os filhos dos pais que passaram pela guerra, não tem como se rebelar. Porque eles veem as cicatrizes dos pais, tanto física quanto emocional. Eles viram aquilo. Agora, o neto, quando chega aqui, ele ouviu história. Essa é a história do meu pai, do meu avô, e já acabou aquilo. Aí ele se sente na liberdade de mostrar essa revolta. E aí começa esse despertamento. Então, vem essa segunda curva. Quando chega na terceira curva, que é o declínio, aí a coisa já está indo morro abaixo. É o oposto do 1. A primeira curva é o momento mais comunitário, todo mundo unido, e é o momento de alta. Quando chega aqui, aí já a sociedade já está desunida, ninguém tem pensamento comunitário, é individualista, e aí o que acontece? É o oposto, né, daquela primeira curva, a terceira,
A energia coletiva está no ponto mais baixo, o individualismo está no ponto mais alto. Tem falta de confiança no governo, nos governantes, nas instituições, e como resultado, a desigualdade começa a crescer muito. E na sociedade, várias formas de divisão começam a acontecer. E é onde nós estamos. É por isso que ele lançou esse livro, que quer dizer, já a quarta curva já está aqui. A gente está na quarta curva. Quer ver? Quando foi a última grande crise que o mundo passou aqui, com uma grande guerra que sacudiu o mundo? Acabou em 1945, que foi a Segunda Guerra. Mudou o mundo. Aí a gente pega os países do Ocidente que vieram dessa guerra, principalmente os Estados Unidos, e vem um momento de prosperidade. O país se enriqueceu e saiu de um país comum para ser o país mais rico do mundo. E aí você olha o final da década de 40, década de 50 nos Estados Unidos, é um sonho. Elvis Presley, você olha aqueles carrões, e o pessoal vivendo bem, e aquelas casonas, e o pessoal, né, tinha dinheiro para se vestir, para comer bem, os restaurantes, e aquela vida assim de paz. Não tem guerra, está todo mundo bem, todo mundo unido, apoiando o governo, apoiando tudo. Aí vem a geração que se rebela. O que aconteceu nos anos 60, nos Estados Unidos? Woodstock, aí você vê o pessoal, a música ajudou nisso, aí você vê o feminismo, né? E o pessoal indo para as ruas, os negros americanos pedindo seus direitos. Tudo aconteceu naquela época. Foi uma época de rebelião, de revolta contra o sistema, começou a acontecer aqui. Aí vem a terceira parte, e a gente fica pensando, depois do ano 2000, a gente fala, e essa geração dos mileniais? A tecnologia ajudou, porque se aqui era uma coisa comunitária, e aí a gente entra aqui onde entra o individualismo, o progresso e a tecnologia contribuiu totalmente para isso. Porque aqui as pessoas conversavam, as pessoas saíam juntas, iam fazer alguma atividade, né? Veio aparelhos como esse que deixaram as pessoas o quê? Completamente isoladas. Eu tenho um mundo aqui dentro. Antigamente, tem gente aqui que nem sabe que tinha isso. Tinha um ritual. As pessoas chegavam à noite, depois da escola, do trabalho, e aí tinha um programa na TV, a família sentava junto e assistia. Então tinha momento da família estar junta diante de um aparelho de TV assistindo. Agora, você tem um aparelho na tua mão, que você escolhe o programa que você quer, não tem hora, um programa ali, né? E aí você pausa, continua outra hora. Cada um tem o seu individualismo, é uma coisa pessoal. Então, tudo isso veio acontecendo. E aí chegou nesse ponto que nós estamos aqui, para entrar na crise. E por isso, os especialistas acreditam, e eu vou pedir para tirar, pode tirar, Jean, por favor, que esse livro, né, esse autor, e quem entende de história, quem entende de economia, política, estão vendo que nós estamos chegando nesse momento da crise. Agora, não é só isso. Não é só isso. Porque tem gente que acredita nas profecias bíblicas e dizem assim, vai haver uma terceira guerra mundial. Tem gente que acredita nisso. E esse livro está dizendo, vai ter essa crise, a coisa vai piorar cada vez mais e vai vir uma grande guerra para começar o ciclo de novo. Por isso que tem gente que pega o livro e fala assim, nada a ver, e quer jogar o livro no lixo. E tem gente que pega o livro e acha que é uma Bíblia, e fala assim, isso aqui é uma profecia, isso aqui está certo e vai acontecer. O problema é que nada disso é acaso. Porque tem pessoas trabalhando para isso acontecer. E são as pessoas mais ricas e poderosas do mundo. E eles têm interesse em que a crise venha e que o mundo entre numa desgraça. Porque eles vão sair ganhando com isso. Quer ver? Vamos pensar um pouco. Uma pessoa que produz carro, ela quer que as pessoas comprem carro. Então, se as leis e o país começam com muita campanha para o pessoal usar o metrô, o tram, o ônibus, eles não vão gostar. Aí eles vão, os lobistas, que aqui em Bruxelas moram milhares, ficam só influenciando e levando dinheiro para lá e para cá para ajudar as leis a aprovarem para o lado da companhia e da empresa deles. Olha, o que aconteceu no Brasil? O Brasil é um país do tamanho de um continente, como os Estados Unidos e como a Europa, devia ter uma linha ferroviária fantástica.
Porque não é óbvio que viajar de trem é mais barato, né? Como acontece no Japão, que não é um país grande. Mas eu morei lá 2 anos e eu vi. O Shinkansen, que é o TGV deles, que é o Thales deles, carrega 1.600 pessoas. Tem 16 vagões, cada um cabe 100 pessoas. A plataforma na estação, um dia eu podia mostrar aqui os vídeos para vocês e as fotos. Incrível. Ou então vai lá no meu canal, da sala do livro, lá tem os vídeos do Japão. Lá eu mostro, tem um só falando dos trens do Japão. É incrível. A plataforma tem 800 metros, quase 1 quilômetro. Você olha assim, ó, para aquele trem enorme. É o jeito mais barato de se viajar. E no Japão você vai 2.000 quilômetros de extensão, você vai do norte ao sul. O Brasil era para ser assim. Por que não tem trem no Brasil? Era para ter. 100 anos atrás, os ingleses foram lá e construíram, saindo da cidade de São Paulo, indo para o interior, para o Mato Grosso do Sul, construíram uma linha. Sabe o que eles cobraram? Inteligente o pessoal da época. Eles podiam explorar na linha férrea 50 quilômetros de um lado e 50 quilômetros do outro. Quem já foi no interior de São Paulo sabe o calor que é, porque não ficou uma árvore. Está tudo na Inglaterra. Levaram e desmataram tudo como pagamento pela linha de ferro, que ninguém usa. Acabou. Por que não usa? Por quê? Porque no Brasil, os lobistas das companhias de ônibus são muito fortes. E aí você tem os melhores ônibus do mundo para viajar, estão no Brasil. Você tem ônibus executivo, ônibus comum, ônibus leito. Eu mesmo tive que fazer uma viagem agora que fui para o Brasil em outubro, novembro. Eu estava em Mato Grosso, tinha que viajar de Cuiabá para Sinop, coisa de 500 quilômetros. Não dava para ir de carro. Ia acabar morrendo, porque eu vi as histórias ali, vi as imagens. Fui de ônibus leito, viajei a noite toda, tranquilo. É a realidade do Brasil. Por quê? Porque tem pessoas que têm interesse. Agora, o que você faz num país como os Estados Unidos, que tinha um vice-presidente que era dono, das maiores fábricas que produzem armamentos bélicos nos Estados Unidos. E o camarada é o vice-presidente. Aí que interesse que ele vai ter em aprovar nas leis e vai influenciar o presidente, vai influenciar todo mundo ali? Só vende arma quando tem o quê? Tem que ter guerra. Senão não vai vender o meu produto. Então vamos fazer guerra. E arranja uma guerra aqui, e arranja outra guerra ali, e lá vai o meu produto sendo vendido, e bilhões de dólares. E eu falei semana passada, não sei se alguém lembra, alguém falou aí, quantos % do imposto do norte-americano vai para o militar? 60%. Imagina, 60% de todo o imposto que o norte-americano paga vai para o militar. E o vice-presidente lá juntando dinheiro, bilhões de dólares. Por quê? Tem guerra, é a companhia dele que fornece o equipamento. Então, tem muita gente que tem interesse em ver o mundo indo para o esgoto. Por quê? Porque quando tem uma guerra, e o que aconteceu agora na Ucrânia, o que acontece lá? Destruiu casas e prédios e apartamentos e lojas e tal. O pessoal abandonou, foi embora. Aí eles voltam para lá, o que eles têm? Não tem nada, perderam tudo. Tem seguro que você paga para a guerra? Se minha casa for destruída, eu vou ser reembolsado? Não tem. Então, o que acontece? Quando destrói tudo, foi o que aconteceu na Inglaterra, aconteceu em outros lugares, destrói tudo, esses mega bilionários chegam lá e falam assim, agora eu vou reconstruir. Agora de quem que é tudo que vai ser reconstruído? É dele. Ele reconstruiu. Mas eu alugo para você, ou eu financio para você. Você vai pagar em 40 anos. E aí, com juros, né? E aí ele vai enriquecer mais ainda. Então, para o povo rico, quanto pior, é estranho falar isso, né? Mas quanto pior, melhor. E eles estão trabalhando para o mundo ser destruído. E eles estão trabalhando para que haja guerra, para que acabe com tudo mesmo, porque eles vão ganhar muito com isso. Eles vão enriquecer como nunca. Então, o ciclo acontece, isso está acontecendo. E nós estamos vivendo nesse momento. E o momento de crise vai chegar. A gente fala em crise, crises pequenas a gente tem o tempo todo, mas uma crise mundial grande, alguns acreditam que vai vir. Esse livro, a Bíblia, deixa claro, e eu já falei isso aqui algumas vezes, até Jesus voltar, não se iluda. Igual semana passada, não tem sonho aqui, é tudo ilusão. Não se iluda, só vai piorar. E vai piorar muito. E o inimigo de Deus quer que isso aconteça. Por quê? Deixa eu explicar para você.
ele não consegue fazer tudo o que ele quer pelo caminho normal. Então, eles têm que criar situações para a gente poder aceitar o plano deles. Normalmente, as pessoas não aceitariam o que eles querem propor. Por isso, tem que criar uma crise, a coisa fica muito ruim, mas muito ruim. Porque aí, quando eles vêm com a solução, as pessoas dizem assim, qualquer coisa é melhor do que isso. E aí aceita. Então, quem lê o meu livro lá está explicando direitinho, né? No século XIX, teve um filósofo alemão chamado Hegel, que criou uma coisa que a gente chama hoje de dialética de Hegel. Ou seja, ele diz que existe uma tese. Então, eles lançam alguém com uma tese muito forte. Por exemplo, o imperialismo do americano. E aí tem que lançar uma antítese, uma antitese. Aí lança o comunismo e põe os dois para brigar. E fica brigando durante décadas o comunismo contra o imperialismo americano. E fica lutando aquilo. E aí dá-se nome para aquilo. O objetivo não é nem uma coisa nem outra. Não é nem a tese, nem a antítese. É colocar os dois, um lutando com o outro, para chegar no que ele chamava de síntese. A síntese é o resultado que eles queriam. Mas se eles vêm com a síntese hoje, ninguém vai aceitar. Então tem que criar o conflito, cria guerra, coloca um para lutar com o outro, e o povo vai dizer, qualquer coisa é melhor do que isso. Porque as pessoas, como a pandemia, não querem ficar trancado dentro de casa. As pessoas querem, nas férias, poder pegar o seu dinheiro que eles trabalharam, suaram, e poder viajar. Mas aí não podia. E fica todo mundo trancado. Aí o governo vem e fala, então vacina todo mundo. Então fica todo mundo em isolamento. Então faz isso aqui. E todo mundo fala, beleza, põe o aplicativo. Vamos fazer tudo certinho, porque quanto antes todo mundo entrar no esquema, antes a gente sai dessa crise. Porque eu quero a minha vida normal de volta. Esse é só um exemplo pequeno. Mas quando vem guerra, a coisa é muito maior. E quem passou por aqui, a gente conversa com holandeses aí, com belgas, com pessoal mais idoso, o valor que o pessoal dava numa maçã. Né? Por quê? Na casca de uma banana, porque eles vão comer qualquer coisa, porque o pessoal passou fome, eles sofreram, eles passaram por aquilo. E aí a gente vem com uma geração que não sabe o que é sofrer, não sabe o que é limite, só pensa em si, não sabe o que é espírito comunitário, e isso vai levar para uma crise. Mas é o cenário perfeito que eles estão fazendo para que isso realmente aconteça. Creia nesse livro. E aqui diz, as coisas vão ficar ruins. Vai ser feio. E eu acredito que a gente está chegando lá. E já estamos começando a passar por isso. A gente passou pela pandemia, as guerras estão por aí, não estão longe da gente. Né? A gente que está aqui, a Ucrânia está ali do lado, Israel está ali. Né? E a OTAN está aqui. Está aqui. A coisa vai chegando perto da gente. Então a gente tem que se preparar. Porque aqui Jesus revela o futuro. E sabendo o futuro, você não é pego de surpresa. Por isso que tem profecias nesse livro. Por isso que a gente tem que estudar. Porque eu sabendo o que vai acontecer, eu me preparo. É ruim? É. Vai ser difícil? Vai. Mas ser pego de surpresa é pior. Porque você não está pronto. Jesus deu um exemplo. Falou, olha, se o ladrão vem durante a noite e pega você de surpresa, mas se alguém te avisa e você já sabe que ele vai vir, você está preparado. Eu lembro de um pastor lá no Brasil que contou uma história muito interessante que aconteceu com ele. Era no meio da noite, madrugada, ele acordou e ouviu uma voz. Mas não era uma voz aqui, era uma voz aqui. Já ouviu essa voz? Quem tem uma comunhão com Deus ouve, dentro da mente. A gente chama de voz da consciência. E a voz falou para ele, levanta, ele levantou da cama, falou, levanta e vai na frente da sua casa que tem alguém querendo entrar. Ele pulou correndo, foi lá. Quando ele chegou na janela, nem acendeu a luz, olhou, tinha um homem, já tinha pulado assim, a cerca estava no quintal, querendo entrar na casa dele. E aí o homem chegou na janela e ele do lado de dentro. E aí a janela estava um pouquinho aberta, ele chegou e falou assim, suma daqui imediatamente. O cara saiu, vazou, foi embora. Quando que ia pensar que 2 da manhã, 3 da manhã ia ter alguém ali? E ele estava ali, só falou, o homem. E ele orou, agradeceu a Deus que protegeu a casa dele. Como é bom ter um sistema de alarme que funciona, né? Um sistema de segurança perfeito de Deus. É isso que Deus quer fazer com a gente. A Bíblia é isso. Ele dá um mapa para a gente do futuro e fala, ó, vai ser feio, mas não se preocupa, eu te aviso, eu te preparo. Você vai estar pronto, você vai escapar de tudo isso. Por quê?
porque eu tenho todo o conhecimento para você. E a gente precisa disso, ter comunhão com Deus. No final, eu falei isso, semana passada eu repeti, você não tem escolha. Se tivesse, eu ia dizer para você, o caminho é esse para não sofrer. Porque segundo a Bíblia, no final todo mundo sofre. Vai sofrer todo mundo. Esse fim que está chegando, todo mundo vai sofrer. Você pode escolher uma coisa. O que você pode escolher? O que você pode escolher? De que lado você vai sofrer? Isso você escolhe. Eu já fiz minha escolha e eu sei que eu vou sofrer. Mas eu sei de que lado eu vou sofrer. Porque quem quiser escapar do sofrimento que vai vir aí para o mundo, e essas crises, e essa guerra toda, vai acabar cedendo à pressão política, social, que vai levar você contra esse livro e contra a vontade de Deus. E aí você, por um tempo, pode achar que vai estar tudo bem. Mas esse livro diz que no final, quando Jesus vier, vão ter pragas que vão cair nesse mundo. Sabe quantas são? Quem sabe? Está no livro do Apocalipse. 7 pragas. E aí, não tem saída. Quem estiver do lado da verdade, da palavra de Deus, com Deus, vai ser perseguido. E vai sofrer. Mas depois, a gente sabe o final da história. E as coisas boas que Deus tem para nós. Sem falar na vida eterna. Os outros que vão querer evitar o sofrimento, e vão aceitar todas as leis e tudo aquilo que vão colocar, e vão se opor àqueles que estão fazendo a vontade de Deus, podem achar que vai estar tudo bem. Vai sofrer igual ou pior. E depois, está num beco sem saída. O que vem depois? Não tem depois. Acabou. Eu vou entrar nesse caminho? Não vou. Vou sofrer? Vou. Igualzinho o outro. Só que depois, eu tenho uma eternidade para sorrir. E é essas decisões que a gente tem que tomar hoje. E você já está tomando. E eu fico muito feliz. Porque eu vi que você já ouviu a voz do Espírito Santo, por isso que você está aqui hoje, para a gente ter essa conversa. Para olhar uma coisa maluca como essa aí, que é o ciclo das 4 curvas aí desse autor, e a gente para pensar que o mundo é isso. E é isso que está acontecendo. E se você tirou tempo, 1 hora da sua vida, para vir aqui hoje, para cantar, para louvar, para ouvir a palavra de Deus e pensar e refletir nisso, é porque você já está tomando a decisão certa. Você já está no caminho certo. Você só tem que, você e sua família, ter certeza de que vão continuar nesse caminho, de que vão continuar estudando a palavra de Deus, vão dedicar tempo para Ele. Porque a hora que a crise chegar, você vai estar seguro. Muita gente vai querer procurar uma solução, uma saída e não vai encontrar. Enquanto está tudo bem, esse é o momento. Agora é a hora da gente procurar o conhecimento e se preparar. Para quando a crise chegar, eu estou seguro, eu estou bem com a minha família, com as pessoas que eu amo, com quem eu me importo. E a gente vai passar pela crise, porque Deus vai nos proteger. A gente vai continuar estudando esses assuntos, refletindo e pensando a respeito disso. Mas hoje, eu quero convidar vocês, como a gente sempre faz, para a gente vir aqui, fazer o nosso círculo, para a gente orar e para a gente dizer para Deus, eu sei que vai ficar difícil, eu sei que vão ter crises terríveis, mas eu confio em Ti, porque o Senhor revelou que essas coisas ruins vão acontecer. Não só para a gente saber, mas é porque Ele tem a solução. Então, se Ele tem a solução, eu vou ter medo do quê? Eu não vou ter medo de nada, nem de ninguém. Não vou ter medo de nada, nem de ninguém. Porque eu sei em quem confio, eu sei em quem eu tenho crido. E é esse Deus que sabe tudo e pode tudo. Quando a crise chegar, quando chegarem os problemas, as dificuldades, aí você tem que confiar em Deus. Só que essa confiança, ela é construída agora, antes da crise. É o tipo de coisa que você não consegue na última hora. Não tem como conseguir fé da noite para o dia. Não tem como construir confiança em Deus de hoje para amanhã. É uma coisa que você vai construindo aos poucos, a cada dia. Por isso, esse é o momento. Agora é a hora. A gente está falando isso aqui, para alguns pode parecer utopia, isso aí acho que não. Alguns estão tranquilos e tal, porque não estão sentindo na pele, né? A gente descreve uma coisa, fala para alguém, mas só quando a gente sente, como eu senti hoje, de verdade, o que é 2 negativo vindo para cá, meu carro deu problema e não ligou o aquecimento. E aí na estrada,
Está tudo fechado, não sei de onde entra aquele vento. Aí você fala para alguém lá no Brasil, que mora no Nordeste, no Norte, fala do que é um frio de 2 abaixo de 0. Não adianta, a pessoa tem que sentir. Enquanto ela não sentir, ela não vai saber o que é. Então alguns, porque não estão passando por sofrimento, pela crise, acham que vai ter um dia que vocês vão lembrar dessa conversa. Alguns que estão levando a sério esse papo que a gente está tendo aqui, vão estar preparados e vão falar, como valeu a pena. E outros, infelizmente, vão pensar assim, se eu tivesse dado ouvido, a gente é livre para escolher. Então escolha dedicar tempo naquilo que vale a pena. Oração todos os dias, estude a sua Bíblia, participe de uma classe bíblica, continue vindo aqui para você ir construindo aos pouquinhos essa muralha que vai cercar e proteger você. Para na hora que a coisa apertar, você falar, eu estou seguro, eu estou bem, a escolha é nossa. E a escolha que a gente pode fazer agora, nessa oração, é dizer, Senhor, eu nem estou com medo, porque a coisa ainda não está chacoalhando. Mas na hora que chacoalhar, eu não quero sentir medo, porque eu quero sentir segurança. Eu quero que está tranquila nas tuas mãos, sabendo que o Senhor está me protegendo, está cuidando de mim. E é isso que a gente pode fazer agora, confiar em Deus, quando tudo está bem. Porque a hora que a coisa ficar difícil, você já está com Ele. Aí não tem que ter medo de nada. Vamos orar. Querido Deus, o mundo que a gente vive tem muita alegria, tem muita coisa boa, e a gente até fica acomodado, tranquilo, com o que a gente tem, com quem a gente convive, quem a gente é. Mas a gente sabe que as crises acontecem, são repentinas. Elas vêm como um tsunami e levam tudo. E de repente, quando a gente está com um trabalho seguro, um lugar para morar, comida na mesa, tudo tranquilo, a gente pode perder isso da noite para o dia, como aconteceu com os nossos amigos ucranianos, como aconteceu com o pessoal lá em Israel, que de repente, até turistas estavam ali, não tinham nada a ver com a história e foram levados reféns. Isso pode acontecer. Coisas mais simples também, mas a gente está sujeito a tudo, porque nós somos frágeis. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós estamos num mundo imperfeito, de guerras e lutas, problemas, que a gente não tem nada a ver com isso, mas interfere na nossa vida. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós sabemos que Jesus disse que haveriam guerras, conflitos, revoluções, rumores de guerras. Não era o fim ainda, porque haveriam muitas. E elas iriam se intensificar muito no final. Nós estamos passando por isso, pertinho de nós aqui. E a gente não sabe qual é a próxima que vai começar amanhã. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nos ajude a estarmos preparados, prontos para enfrentar tudo isso. E que nós sejamos fonte de paz e segurança para outros ao nosso redor, que ainda não Te conhecem e não sabem ainda confiar em Ti como nós confiamos. Por isso nos ajude a ter essa força, essa coragem, essa fé, para que a gente possa passar e transmitir para outros esta tranquilidade que só o Senhor nos dá. Dê paz ao nosso coração e a certeza de que nós vamos enfrentar qualquer crise que vier contigo ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês.